Salve jovem, vamos para mais uma questão aqui em 2014, tá? Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, para poder acompanhar todo o material que está saindo toda semana. Vamos lá. Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham pH entre 5 e 9. Opa, vou destacar essa informação bem aqui. Entre 5 e 9, o que mesmo? O pH. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Tá, então olha só, isso daqui é uma concentração de íons hidroxila que vale 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Para atender a legislação, o químico separou as seguintes substâncias disponibilizadas no almoxarifado da empresa. Então eu tenho aqui essas 5 substâncias. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia ser empregada no ajuste do pH? Ajustar o pH da substância. Então tá, olha só. Primeiramente eu tenho que saber qual é o pH desse resíduo aqui, que a questão está falando, esse resíduo líquido aquoso. Então, para mim saber o pH, eu tenho que ter algumas informações. A questão deu para a gente a quantidade de íons hidroxila, essa concentração aqui de íons hidroxila. Então, me deu a concentração dos íons OH-, que é isso que é íon hidroxila, e está dizendo que vale 1 vezes 10 elevado a menos 10 molar, que é mol por litro. Então, como é que funciona? Se eu tenho aqui hidroxila, eu não consigo achar pH. O que eu consigo achar é o pOH através da fórmula. pOH é igual a menos log da concentração de OH menos. Essa aqui é a nossa fórmula. Então, se eu for substituir aqui, ó, eu vou ter que o nosso pOH, ele é igual a menos log. E aqui eu vou fazer o seguinte, para agilizar o processo, o que eu vou fazer? Como é 1 vezes 10 a menos 10, eu vou eliminar esse 1 daqui, tá? Porque não vai fazer diferença no resultado. Então, o que me interessa aqui é esses 10 a menos 10. Então, voltando para cá, ó, menos log de, no caso, 10 elevado a menos 10. Então, o que acontece? Sempre que eu tiver um logaritmo de uma base 10, o que acontece? O logaritmo, ele elimina a base 10. De maneira simplificada, seria isso. Então, o que vai acontecer? Se o logaritmo elimina a base 10, o que eu vou ter então? Eu vou ter sobrando aqui que o pOH, ele é igual a menos, sobra só o expoente se eu eliminei a base 10, então fica menos 10. Então, no caso, o nosso pOH, ele vai ser igual a 10. Tá? Então, isto aqui que é o nosso pOH para essa questão. Só que a questão me dá valores de pH e não de pOH. Então, o que eu vou fazer? Eu sei o seguinte, que existe uma relação para transformar um no outro que me diz que o pH mais o pOH, eles sempre são iguais a 14 essa soma. Então, já que eu tenho o nosso pH, que eu preciso descobrir quanto é, e eu descobri quanto vale o pOH, que ele vale 10. Então, se eu tiver pH mais 10 igual a 14, automaticamente eu já sei então que o nosso pH ele vai ser igual a 4. Né? Por quê? Porque eu teria aqui o 10 que está positivo, eu jogaria ele para o outro lado negativo. Então, ficaria 14 menos 10, que vai dar o resultado como sendo 4. Então, eu sei o seguinte, que essa substância aqui, né, parando para olhar para ela, ela é uma substância ácida. Por que ela é uma substância ácida? Porque o valor, no caso, deu abaixo de 7. Qualquer substância que tenha um pH menor do que 7 é uma substância ácida. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que elevar, vou ter que aumentar esse valor de pH. Então, eu preciso de uma substância aqui, dentro das alternativas, que seja básica, para poder aumentar esse valor de pH. Então, de cara, essa aqui está eliminada. Por quê? Porque aqui esse final para mim indica a presença de um ácido carboxílico. Se eu jogar ácido em outro ácido, isso vai ficar mais ácido. O álcool aqui, neste caso, o álcool de cadeias pequenas, eles tendem a ter um caráter levemente ácido. Então também está fora. Então sobra para mim 3 sais aqui, né, que é o Na2SO4,
o K2CO3 e o NH4Cl. Então, vou fazer uma análise rápida aqui, ó. Na2SO4. Lembrando, a primeira parte do sal, ela vem de uma base. Então, seria aqui, ó, a base que origina ele, NaOH. Tá? Para saber mais sobre bases, futuramente eu vou fazer um vídeo, talvez, se dependendo do dia que você está vendo isso, talvez já tenha lançado. Se eu já tiver lançado, eu vou colocar o cardzinho aqui para você poder assistir essa aula, tá? E essa segunda parte aqui, ela é derivada de um ácido, então seria H alguma coisa SO4. Então eu percebo que eu tenho uma base forte, porque esse sódio aqui, a família 1A, me dá uma base forte com um ácido forte. Então a tendência é que esse sal ele seja um sal neutro, de tendência neutra. Se ele é neutro, ele não serve para poder aumentar o pH. Então já está eliminado. Aí se eu for parar para olhar o segundo cara que eu tenho aqui, que é o K2CO3, o que acontece? O K ele vem da base KOH. Tá? Aqui é uma base forte. Para saber se a base é forte ou não, se eu já tiver gravado o vídeo, dependendo do dia que você está vendo, eu já vou ter colocado o cardzinho aqui para você poder assistir essa aula. Já o CO3, esse cara, ele vem de um ácido que provavelmente é o ácido H2CO3, tá? E é um ácido fraco. Quando eu tenho uma base forte com um ácido que é fraco, o resultado aqui disso é um sal que tem uma tendência básica. Por que uma tendência básica? Porque o que é mais forte aqui para mim é justamente a minha base. Então ela que se sobressai no resultado. Então se esse sal que é o meu composto básico, então ele vai ter um pH provavelmente maior do que 7. Então ele vai servir para aumentar esse pH aqui 4 que eu tinha, para poder encaixar a substância aqui nessa faixa de pH. A alternativa correta aqui vai ser a letra D. Tá? Esta aqui é a nossa alternativa correta. Espero que você tenha entendido, né? Divulga para o teu amigo, divulga para o teu colega, né? Para a gente poder fazer crescer e chegar essa informação em mais pessoas. Valeu!